Sejam todos bem-vindos a mais um Simplificando Conceitos Contábeis e Fiscais. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito dos 4 principais relatórios contábeis. Os primeiros relatórios, vamos dizer assim, que são gerados, que são criados pelos usuários, né? E saber o que cada um deles traz de informação e para que cada relatório serve, cada tipo de informação. Vocês vão perceber que alguns deles são base para os demais relatórios, né? E vocês precisam saber dessas informações porque vocês vão atender diretamente o público, né? Os empresários, os funcionários. Vocês, como profissionais de tecnologia, tanto do suporte como do atendimento, do desenvolvimento, precisam saber dessas informações para saber qual a melhor maneira de vocês atenderem eles, passando confiança no atendimento, sendo mais ágeis nas análises que vocês têm, né? Quando vocês precisarem analisar algum lançamento para ver se ele foi gerado da forma correta ou não, né? Vocês vão ter essas condições a partir do momento que vocês entenderem cada relatório desses, pelo menos as informações básicas deles, para vocês conseguirem passar algum tipo de orientação ou para vocês mesmos saberem isso para vocês, que conhecimento sempre agrega em qualquer pessoa. Conhecimento é a única coisa que ninguém consegue tirar de você. Então vamos lá, pessoal, para o primeiro relatório que nós vamos analisar. O primeiro relatório que vamos analisar será o livro diário. Como o livro diário, que as crianças aí, as meninas, geralmente anotavam tudo que acontecia no seu dia, né? O livro diário, ele serve exatamente para isso. Ele é um livro contábil, nele deve conter todas as movimentações do dia, todos os fatos contábeis que movimentaram na empresa durante o dia, todas as entradas de dinheiro, todas as saídas de recursos financeiros da empresa, o que chegou de mercadoria, fornecedores a pagar, tudo deve ser anotado. Todas as movimentações em ordem cronológica, em partidas dobradas. Resumindo, cada lançamento de débito tem que ter um lançamento de crédito. Os lançamentos têm que ser de igual valor para, logicamente, fechar, né? Os débitos e os créditos no final do período. E o relatório diário, ele é a base de escrituração para outros diversos relatórios. Ele é o relatório principal, onde nasce o registro de todo o restante das movimentações, das análises dos outros relatórios. Vamos ver aqui quais são os dados que devem conter no relatório diário. Então, a data da operação, que tem que seguir uma ordem cronológica, né? Hoje, dia 1, aconteceu isso, amanhã, dia 2, aconteceu aquilo. Tem que ter, além da data, o título da conta de débito e da conta de crédito, o valor do débito e do crédito, o histórico com alguma informação sobre a operação ou o registro, né? Por exemplo, o número da nota fiscal. Aqui na imagem, a gente tem um lançamento aqui, uma imagem do registro no livro diário, ele mostra ali, ó, o número de cada registro em ordem cronológica, a data, a conta contábil, por exemplo, ali, a contas a receber, ela entrou nessa conta 510 mil reais a débito, ela tem um histórico, venda de startup, cliente X, nota fiscal tal, então ela acreditou a conta de receita no mesmo valor de 510 reais. E assim vai acontecendo sucessivamente com os demais lançamentos, com as demais contas. Vamos para o próximo relatório. Então, pessoal, como a gente já comentou no início do programa ali, nós vamos analisar aqui os principais relatórios contábeis que vão servir de base para análise de todas as movimentações. Então, um deles é o livro diário, que a gente já comentou anteriormente. E o que traz no livro diário? Traz todas as informações com lançamentos de partidas dobradas, com várias contas aí no seu dia, né? E o que é o livro razão nesse momento? O livro razão nada mais é do que um detalhamento das contas que foram lançadas no livro diário. Ele pega o saldo da conta caixa, por exemplo, que a gente lançou lá no livro diário, como o débito de uma nota fiscal na conta caixa que entrou 510 mil reais lá na conta caixa, lá a gente também lançou o crédito de vendas e receitas. E aqui no livro razão, não, o que ele vai pegar? Ele vai detalhar uma única conta ou várias contas. No final do período que será analisado, nós vamos ter
o saldo total dessa conta que vamos analisar. Por exemplo, se nós pegarmos a conta caixa na análise do mês, no livro razão da conta caixa, nós vamos ter todas as entradas e todas as saídas dessa única conta. E vamos ter o saldo final dela. Então, o que é o livro razão? Ele organiza por conta individual, ou livro diário, vamos dizer assim. Ele vai apresentar o saldo de cada conta de cada período, e através do livro razão, a gente consegue visualizar a situação do patrimônio. Eu sei quanto que é o total da minha conta caixa. Eu sei quanto que é o total da minha conta fornecedores a pagar. Eu consigo visualizar isso mais fácil. No livro diário, ele está lá todo lançado, toda movimentação, mas está todo junto. Eu não consigo ter um saldo separado por conta. E através do livro razão, eu já consigo ir afunilando tudo isso, todas as informações, para mim conseguir ter informações mais concretas. Então, no livro razão, quais as informações que deve conter no livro razão? Então, nós precisamos ter o nome e o número de cada conta que ocorreu as transações, né? A data de lançamento dessa transação, também em ordem cronológica. Lógico, pode ser que eu tenha movimentação no dia 1º, depois eu não tenha no próximo dia, mas eu vou ter lá no dia 5, então vai ser em ordem cronológica. Primeiro dia que teve movimentação naquela conta, o segundo dia que teve a movimentação, o valor de débito em cada conta, se teve a descrição da movimentação, o histórico do lançamento, né? Aquisição, pagamento de nota fiscal número X para fornecedor tal. Se tem empresas que detalham ainda mais essa informação. O saldo da conta após a transação, pode ser por período ou por lançamento. Eu já vi relatórios, livros razão que tem por lançamento e que também tem por períodos. A maioria deles que a gente vê por aí é por período. Então, lá no sistema que vocês geram, que vocês criam, né, que os desenvolvedores, que vocês como suporte trabalham, vocês têm que conhecer quais tipos de livro razão que vocês apresentam. Se vai mostrar o saldo por lançamento, por fornecedor, por conta, existem vários filtros para você gerar e informar o teu livro razão, né? Mas daí você vai ter que visualizar e entender se, beleza, ele está gerando por lançamento o saldo da conta, não, é por período, né? Então, vocês como profissionais de TI, vejam a forma que o seu sistema está gerando essas informações e o que o teu cliente também está buscando de informações, se é possível ser feito ou não, ok? E daí no final, então, do período, vai ter lá se a conta teve um saldo credor ou um saldo devedor. Aqui na imagem também, pessoal, nós temos ali uma imagem de um lançamento, uma folha ali de um livro razão. Então, ali ele mostra as datas em ordem cronológica, dia 2/3, a próxima foi dia 8, a outra foi dia 23/3 lá de 2013. Nós estamos ali analisando um grupo de contas do ativo circulante, né? A conta caixa ali, ó, mostra qual que é o grupo, mostra qual que é a conta, né? Então, nós estamos analisando, conforme a imagem, o livro razão da conta caixa. E ali, ó, do ladinho, pessoal, ele mostra o saldo inicial, né? Se tá débito ou se tá crédito. E, posteriormente, ali, os lançamentos de débito, quando vai entrando, e os de crédito, quando vai saindo. Ali, ó, tem a receita de vendas a prazo, por exemplo. Ele recebeu o dinheiro na conta caixa, ele fez um lançamento de 19.250 débito, e lá no dia 21, teve uma compra à vista de mercadoria, onde acabou usando o dinheiro da conta caixa, então ele teve um crédito de 19.760. E se a gente examinasse o final desse livro razão, ele tem que apresentar, né, o saldo final dessa conta no período que foi analisado, ok? Então, pessoal, vamos entender qual que é a diferença entre o livro diário e o livro razão. Então, vocês como profissionais de tecnologia aí, conhecendo os dois relatórios, isso que a gente falou só o básico deles, das informações, vocês já conseguem detectar quais são as informações principais para vocês atenderem e até explicar para o cliente de vocês. Tem clientes, tem usuários que não conseguem definir essa diferença, ok? Então, agora vocês sabem que o livro diário, eles são registrados as movimentações em ordem cronológica de todos os fatos contábeis de uma empresa,
E, principalmente, eles são feitos em partidas dobradas. Para cada débito em uma conta, tem que ter um crédito em outra conta. Então, é o livro diário, conforme a gente falou lá das meninas, que conta tudo o que aconteceu, detalhe por detalhe, em todo dia. E o livro Razão, ele é o detalhamento por conta dos lançamentos que foram realizados no livro diário. Eles estão agrupados em contas ou subcontas, então é o detalhamento por conta. Lá no livro diário eu tenho o lançamento que eu recebi, uma nota fiscal, ele movimentou a minha conta caixa, debitou minha conta caixa e ele creditou a minha conta de vendas a receber. No meu livro Razão, eu vou analisar apenas uma conta, por exemplo. Eu vou agrupar toda a movimentação que aconteceu em determinado período da minha conta caixa. Então, essa é a diferença. Livro diário, toda a movimentação, lembrem do diário lá que é feito, que os meninos, as crianças fazem lá, anotando, e até adultos, tem adultos que gostam, né, de livro diário, e é interessante para você saber várias coisas, né, do teu dia a dia. Tem diário para você acompanhar tuas finanças pessoais, tem diário para acompanhar fatos de saúde, né, existem vários registros diários. Mas é tudo que acontece no teu dia a dia e são feitos em partidas dobradas. Entrou de um lado, saiu de outro, saiu daquele, entrou nesse. E o relatório razão, não, é o detalhamento de algum fato, de alguma conta única de um determinado período. Pode ser diário, pode ser semanal, pode ser o período que o teu cliente, que o teu usuário quiser ver, ou que o teu sistema esteja propenso, já esteja preparado para atender o teu cliente. Próximo livro que nós vamos analisar nesse módulo do nosso Simplificando Conceitos Contábeis e Fiscais será o livro Caixa. O porquê que ele é importante para o empresário, para o pequeno empresário, para quem está iniciando, para o profissional de tecnologia, para saber como atender o usuário final e qual a maneira que o teu sistema está trabalhando. Se ele está trabalhando da forma correta, se ele está atendendo todas as necessidades do teu cliente ou não. Então, a principal finalidade do livro Caixa é o controle do fluxo de dinheiro. Ele serve para você mostrar todas as entradas e todas as saídas da tua gavetinha, da tua conta caixa, de tudo que você recebeu de dinheiro. Ainda temos algumas empresas aí, não mais a maioria, que os recebimentos são em dinheiro. Ainda existe o cheque, né? Nosso famoso talão de cheques, que ainda é bastante usado, principalmente aqui na nossa região. Ainda tem muitas pessoas que usam cheque, principalmente agricultores que vão lá na empresa, no teu consumo, no teu cliente, né, que trabalha com o teu software, com o teu sistema, que recebem cheques ainda, né? A maioria das empresas já está trabalhando mais com contas, com transferências digitais, com Pix, com cartão de crédito, cartão de débito, mas ainda existem muitas movimentações aqui, principalmente na nossa região, que pessoal é bastante movimentada por agricultura, né? Então, geralmente, algumas pessoas, né, a maioria das pessoas com mais idade e tal, elas não gostam muito de tecnologia, assim, né, de trabalhar com Pix, com cartão, débito e crédito, né? E nem usam maquininha. Eu sou do interior, meus pais são agricultores, eu tenho muitas pessoas conhecidas, muito parentes, que eles ainda querem trabalhar com cheque e com dinheiro, ainda levam o cheque para casa, guardam o cheque em casa, o talão de cheques, né? Ou dinheiro mesmo, eles sempre reservam uma certa quantia aí do mês dos recebimentos que eles têm para pagar suas contas em dinheiro. Então, para isso que serve o livro Caixa, para registrar toda a movimentação de dinheiro em espécie, para saber, para você anotar dia após dia, em ordem cronológica, todas as entradas e saídas, tudo que você recebeu e o que você pagou. Vales para funcionários também é uma conta que geralmente empresas que não são tão grandes, que os vales não são tão grandes, eles pagam em espécie para os funcionários. Então também as empresas podem organizar, quem utiliza bastante dinheiro em espécie, para tirar do seu caixa, faz o vale para o funcionário, já faz a saída ali do dinheiro da sua conta caixa.
Então, dados que devem conter na nossa conta caixa, no nosso livro caixa. Até ali vocês viram na imagem anterior, existem livros que você encontra nas papelarias, já preparados, prontos, quadriculados da forma correta, para você fazer o registro manual. Então, não tem desculpa, né, para pessoas aí que estão assistindo o nosso vídeo aí também, dizer, eu não tenho condição porque eu não uso um sistema. Tem até nas papelarias para vocês comprarem. Lógico que o nosso treinamento aqui está sendo mais focado em profissionais e tecnologia, que já atua com sistemas, né? Mas vamos lembrar que tem pessoas que talvez estejam assistindo que também acham interessante esse formato de anotação, né? Existem até nas papelarias. Então, você aí que trabalha com sistemas, já sabe que também tem uma base para onde você seguir imagens aí na internet, né, etc e tal. Então, os dados que nós devemos conter no nosso relatório livro caixa. As datas organizadas de forma cronológica também, mesma situação do livro diário, todos os acontecimentos do dia, só que lá no livro diário são de todas as movimentações da empresa, aqui não, é só do teu caixa, da tua gaveta, do teu dinheiro, dos cheques que você tem, dos cheques que você vai dar aí no comércio, do que você vai repassar para terceiros. Minha empresa que usa o sistema X recebeu hoje um cheque de R$500. Faz a entrada lá no teu sistema e esse cheque tem que constar no teu livro caixa, porque ele faz parte, o cheque é considerado como dinheiro, ele é considerado como pagamento em espécie. É uma forma diferente de pagamento, mas ele é considerado como dinheiro, como pagamento à vista, né? Lógico que existem acordos de cheque pré-datado, mas isso são acordos entre cliente e fornecedor, mas contabilmente o cheque ele é reconhecido como pagamento em espécie. Então ele vai para a tua gavetinha lá, ou a tua gavetinha de cheques, ou a tua gavetinha de dinheiro, ele vai estar lá, né? Então ele também tem que estar anotado lá. O histórico que identifica qual foi a finalidade dessa transação, se foi uma transação de recebimento, você precisou dar troco ou não, se foi em cheque, tem que ter realizado o histórico dela, dizendo que foi pagamento para nota fiscal tal, para fornecedor tal. Da mesma forma, os recebimentos, as entradas, que elas são correspondentes aos recebimentos que a empresa teve no período, em dinheiro, ou que foi debitado na conta, mas entrou automaticamente, você tem acesso a esse dinheiro imediatamente, né? As saídas, que elas identificam os valores pagos pela empresa e tudo que ela pagou em dinheiro ou creditou da conta, né? O que saiu da conta naquele dia. Precisei pagar fornecedor tal. Fui lá e fiz uma transferência na minha conta bancária. Saiu o dinheiro imediatamente da minha conta, não tenho mais aquele dinheiro. Ele não tá mais na minha mão, não tenho mais posse daquele dinheiro lá, certo? E o saldo final, que ele vai indicar a diferença entre as entradas e as saídas de determinado período e quanto que a empresa tem ainda em caixa nesse período específico. A gente também fala do livro caixa, do fechamento do caixa. Podemos usar aí um exemplo, os caixas de postos de combustíveis, os caixas de lojas de conveniência, os caixas de supermercado que trocam de turno. Eu preciso abrir o meu caixa com um saldo e finalizar, colocar todos os meus lançamentos de entrada e saída no período e ter o meu saldo final. Porque daí no final do período eu vou passar esse meu caixa para alguém, ou eu vou fazer o meu saque de dinheiro, que se eu fiquei com bastante dinheiro aí no meu caixa, vou passar para a gerência, né? E vou ter que, a próxima pessoa, o próximo usuário, o próximo frentista, o próximo caixa lá do supermercado, ele vai começar a trabalhar com um valor X. Pode ser que seja o valor que eu finalizei o meu caixa, ou pode ser que seja já um valor pré-estabelecido, que o caixa anterior precisou entregar como era um valor mais expressivo para a gerência, né? E aqui, pessoal, nós temos algumas dicas de como preencher de forma correta, então. Então, os recebimentos em dinheiro, lembrando, devem ser registrados como débito, porque eles estão aumentando o saldo da tua conta caixa. E ele recai no lado do ativo do balanço. Ele faz parte do nosso ativo circulante. Lembrando que as contas de ativo, elas são contas com natureza devedora. Se elas aumentam, elas têm que debitar. Por exemplo, pagamento de clientes, juros pagos, né?
tudo que você acabou recebendo aí aumentou o teu valor, teu dinheiro que você tem, né, o teu recurso. Então, né, para você, para a empresa, ele cresceu o teu saldo, então ele é saldo devedor. E o desembolso de dinheiro, eles diminuem a tua conta caixa. Então, eles devem ser registrados como caixa. Como falamos anteriormente, eles são pagamentos de contas, de dívidas, de empréstimos, de compras, de equipamentos de mercadoria, de papelaria, precisei ir na panificadora comprar um lanche para o pessoal hoje, tinha alguém no aniversário. Saiu o dinheiro do meu caixa, eu tenho que acreditar o meu caixa porque o dinheiro saiu dele. Eu tenho que fazer esse registro também. Aqui na imagem, pessoal, nós temos aqui então uma imagem de um livro caixa, né? Ele mostra o saldo anterior, como eu falei para vocês. Ele é necessário mostrar o saldo anterior, porque eu não sei para saber como eu iniciei meu caixa desse dia, né? Se eu tinha realmente esse valor ou não, para saber somar todas as minhas entradas no período, diminuir todas as minhas saídas, para poder realmente fechar o meu caixa no final do dia. Como um frentista, como algum caixa de supermercado que tem troca de turno com o mesmo equipamento ali, você vai poder conferir se você lançou tudo. É um método de conferência para ver se você lançou tudo da forma correta. Todas as suas vendas entraram realmente, foi em dinheiro que eu recebi, tá tudo anotado certinho. Eu tenho que prestar contas para alguém disso. Então, vocês, como profissionais da área, pode ser que tenha clientes que venham questionar vocês. Ah, não tá fechando. Eu mesmo, como quando trabalhava na parte de suporte, de auxílio ali pro pessoal do suporte, eu já analisei vários livros caixas para ajudar o usuário para entender em qual momento do mês, em qual dia junto com ele tentávamos analisar, ver se ele esqueceu de algum lançamento ou se houve falha do sistema. Já podem ocorrer falhas no sistema, às vezes o lançamento deu algum erro na hora que estava processando, lançou 2 vezes. No final do dia, a pessoa, meu Deus, eu tinha que ter menos dinheiro, eu tô com mais dinheiro, vai lá procurar, analisar, você visualiza que teve lançamentos duplicados. Ou por parte do usuário que fez mesmo, ou fez algum lançamento errado, ou aconteceu algum problema com o sistema, alguma coisa dessa maneira. Mas vocês, como usuários do sistema, como profissionais de tecnologia, que vocês vão oferecer o serviço de vocês têm que saber as informações que vão no livro, né? E como vocês vão analisar se foi feito da forma correta ou não, e se o sistema de vocês está trazendo a forma correta ou não. E como instruir o usuário final de vocês, como que ele tem que fazer esses lançamentos. E muitos usuários perguntam para que serve esse livro, serve aquele. Então agora vocês já sabem, já tem as informações para passar. Então, pessoal, o livro caixa, ele é muito diferente do fluxo de caixa. E tem muitas pessoas, muitos técnicos de informática aí, suportes, desenvolvimentos, que não sabem essa diferença ainda. Tá? Então, aqui eu trouxe para vocês essa informação, para vocês saberem, tá na ponta da língua aí de vocês, qual que é a diferença entre o livro caixa e o fluxo de caixa. Então, são diferenças bem estrondosas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, o livro caixa, ele registra os recebimentos e pagamentos realizados em dinheiro, em espécie, em moeda, ok? Durante determinado período, auxiliando na contabilidade da empresa e nos controles de gestão financeira. Então, para isso que serve o livro caixa, para vocês saberem a quantidade da conta caixa que foi movimentado em determinado período, e o que foi, o que entrou e o que saiu e qual foi teu saldo final. E já o fluxo de caixa, ele considera as transações financeiras da empresa, não somente o que aconteceu com dinheiro, tá, galera? Ou seja, toda atividade operacional. Se teve financiamento, se você pagou um financiamento, se você teve investimento, todas as outras contas aí do período. Ele tem uma função mais gerencial, mais um plano de visão futura. A gente tem fluxos de caixa provisionados para o gestor da empresa saber quanto ele vai ter de valores a receber em um período e quanto ele vai ter de valores a pagar para os fornecedores em determinado período. Então vejam que uma informação é o livro caixa, dinheiro, moeda, e outra é futuro, é o que vai acontecer para frente e tem todas as movimentações do período,
todas as movimentações de várias contas, não somente da conta caixa. Ficou claro aí para vocês, pessoal? Dúvidas? Depois vocês comentem aí nos vídeos que a gente vai tentar conversar com vocês e tentar sanar alguma dúvida, ok? Então, no nosso programa, o último relatório que nós vamos analisar, né, entre os principais relatórios contábeis, vai ser a DRE. A DRE é um relatório muito extenso, vamos dizer, dependendo do ramo da atividade das empresas, né? Ele pode ser de 1 a 2 páginas, como pode ser de 20, 50, 200 páginas, depende do tamanho da empresa. Então, vocês, como profissionais de TI, vocês têm que saber as informações básicas que esse relatório necessita e qual a visão que ela dá para o gestor da empresa. E vocês, como técnicos, precisam saber se o sistema de vocês está gerando essa informação de maneira clara e correta e objetiva. E também para o suporte, o pessoal do suporte conseguir atender os clientes de uma forma mais direta, mais clara. Falou em DRE, vocês já sabem o que é na ponta da língua, que às vezes o usuário não sabe o que ele quer, que tipo de relatório, para que tipo de informação. Eu estou trazendo aqui para vocês alguns conceitos de relatórios e para que eles servem, as informações que eles trazem, para vocês conseguirem identificarem as dores dos seus clientes também, tá? Facilitar a conversação entre vocês. Então, o que é a DRE? A DRE ela é o confronto das receitas e despesas que apresentam resultado positivo ou negativo, lucro ou prejuízo de um determinado período perante as movimentações das operações de determinado período da empresa. Então, a DRE ela é obrigada para os vários tipos de empresa, exceto o MEI. O MEI não é obrigatório apresentar a DRE no final do período, tá? O governo usa a DRE, o demonstrativo resultado do exercício que é apresentado, para cuidar se tudo que você apresentou como receita é o que você apresentou nos seus arquivos fiscais. Então, existem vários usuários desses relatórios que são obrigatórios para a maioria das empresas. Além do governo, existem os bancos, analistas que vão pedir esse relatório para você levar o que o teu contador assinou lá no final do período, porque ele mede a saúde financeira da tua empresa. Ele vai poder apresentar para um investidor, por exemplo, se a tua empresa ela tem uma saúde financeira boa, se você está trabalhando com um lucro, se realmente a tua empresa é rentável em determinado período que foi analisado. Então, como ela mede a saúde da empresa, a informação que ela tem que gerar para o gestor da empresa se a saúde dela está boa ou não. E vocês, como suporte, como desenvolvimento, vocês têm que saber quais as informações que o teu sistema tem que alocar dentro desse relatório, dessa estrutura desse relatório. Vocês estão informando as informações na forma correta. No mais ou no menos está na forma correta. Da mesma forma, o suporte tem que saber que quando o gerente, o gestor lá da empresa, o usuário pedir, eu preciso de um relatório que me mostre qual foi o resultado do meu período, eu quero saber se eu ganhei, se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo. E esse demonstrativo, a DRE, ela vai mostrar essa lucratividade, as receitas, menos os custos, menos as despesas, antes, depois dos impostos. Então, tem várias formas de vocês apresentarem esse resultado. E mais uma coisa, como ela é usada na maioria das empresas que trabalham com gestão, com sistemas, ela pode ser gerada por períodos menores, não só por período contábil, que é de 12 meses. Geralmente de 12 meses, quem pede são investidores, são bancos, é o governo que utiliza a publicação do demonstrativo de resultado para confrontar algumas informações, tá? Mas para a gestão da empresa, para o teu usuário, para o teu cliente, você como profissional da área de tecnologia, eles vão querer analisar essas informações de forma com períodos menores. Pode ser que seja uma DRE mensal, trimestral, né, semestral. Elas vão querer um período para analisar o que já aconteceu. Como o próprio nome diz, demonstração do resultado do exercício é uma coisa que já aconteceu. São as vendas que você já teve, são os custos que você já teve, né? E essas informações, elas servem para você visualizar qual foi o teu resultado desse período. Então, vamos olhar ali para a imagem. A gente tem algumas informações que a gente pode coletar ali, ó.
Então, o principal que a gente vai analisar de um período são as receitas, as deduções que ocorreram em cima dessas receitas. Nós vamos diminuir também o custo da mercadoria, quanto ela custou realmente do meu fornecedor, a todas as despesas envolvidas durante esse período dessa venda, os juros que eu precisei pagar, despesas financeiras. Aí nós vamos chegar numa etapa da DRE que ela vai mostrar o lucro antes dos impostos, do imposto de renda e da contribuição social, e o lucro ou prejuízo após a apuração dos impostos também, que daí é o lucro ou prejuízo bruto. Então, na estrutura da DRE, quais são as contas, a estrutura, quais são o que deve constar. Então, basicamente, pode ter mais algumas contas aí, tá? Eu trouxe aqui para vocês como nós estamos fazendo essa apresentação para vocês só dos conceitos básicos desses relatórios, né? Então, eu trouxe para vocês uma estrutura básica, daí dentro dela ela pode se abrir ainda mais, tá? Mas, principalmente, então, o que nós precisamos ter para analisar uma DRE, para gerar uma DRE, gerar o relatório de demonstração de resultado do exercício aí com os desenvolvedores e o suporte poder analisar e junto com o usuário final vocês poderem ver se está tudo certo, se foi lançado as coisas certas ou não. Então, primeiro, nós vamos pegar toda a receita bruta de um determinado período. Nós vamos começar deduzindo as deduções e abatimentos, né? Eu vendi, mas eu vou ter que deduzir porque eu tive mercadoria que o meu cliente devolveu, então vai abater também a receita bruta. Aí eu já vou ter a receita líquida das vendas. Aí eu vou ter que tirar o meu custo das mercadorias, custo dos produtos vendidos, né? O custo dos serviços que eu estou oferecendo. Eu vou ter um resultado bruto. Então, eu tenho a receita, tenho as deduções e tenho o meu custo do produto, eu já tenho meu resultado bruto. Agora eu vou tirar desse resultado as minhas despesas com vendas, despesas administrativas, outras despesas. Eu posso ter tido outras receitas nesse decorrer do período. Eu tinha um produto X, mas eu vendi ele e agora eu tive que vender, eu tive que cobrar juros, então são outras receitas financeiras, por exemplo, né? Eu vendi um produto lá, uma caixa, e o cara queria que eu mandasse numa outro tipo de embalagem. Então, eu tinha aquele produto para fazer outra embalagem, então tem mais uma receita em cima. Eu vou tirar as despesas financeiras. Eu tive que cobrar boleto dele, teve taxa de boleto, então eu vou deduzir isso daí também. Até que eu vou ter o meu resultado antes do imposto de renda ou da contribuição social, que são calculados, então, em cima do valor do meu faturamento, né, que eu estou apresentando. E após eu ter o cálculo e o pagamento lá do meu imposto de renda, da minha contribuição social, aí sim eu vou estar só com o resultado líquido do período. Esse resultado líquido, ele pode ser tanto lucros acumulados nesse período ou prejuízos. Mas agora eu consigo evidenciar com o meu sistema, com esse relatório, com a DRE, qual foi o resultado desse período. Nem sempre eu tive um resultado negativo nesse período, pode ser porque eu aumentei muito o meu estoque, o valor do meu estoque cresceu muito, mas o que interessa é que eu tive prejuízo nesse período. Então, o gestor vai conseguir ver aonde que ele precisa diminuir despesas, aumentar as receitas. Aqui pode ser esse relatório, ele pode ser por produto, né? Ele pode ser uma DRE por cliente. Existem vários tipos de DRE aí que os sistemas podem oferecer para os seus usuários finais, tá? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Espero ter contribuído um pouquinho a mais para o conhecimento de vocês como profissionais de tecnologia, para vocês como conhecedores querendo aprender um pouquinho a mais no teu dia a dia. Isso faz muita diferença. Conhecimento é uma coisa que, como dizia meu pai e muitas pessoas que eu conheço, professores, conhecimento é a única coisa que ninguém consegue tirar de você. Isso só vai agregar para a tua carreira, para o teu conhecimento. E lembrando, pessoal, não fiquem com tanta raiva aí dos contadores, do pessoal de contabilidade. Olha ali o que eu coloquei para vocês na imagem. Contabilidade é o sucesso no gerenciamento. A contabilidade e o sucesso no gerenciamento caminham juntos. Não pode haver divórcio, pois são duas variáveis que se amam loucamente. Então, por mais que vocês achem
quem é profissional, quem estuda só sistemas e tal, que contabilidade não é cansativa, é exaustiva. Não, a parte teórica mas vamos olhar pelo lado prático, não é tão chato assim. A gente consegue simplificar isso para vocês de uma forma mais lógica, mais clara, mais simples, né? Então, assim você vai conseguir aumentar teu conhecimento. Tentem já visualizar isso de uma forma diferente, tentando conhecer, assistir outras aulas, outros cursos também, que isso vai aprimorar o conhecimento de vocês, e vocês vão ver que são conhecimentos simples e não é tão difícil quanto parece. Valeu, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês aí assistindo esse vídeo até o final aí. Qualquer dúvida, por favor, comentem aí nos vídeos e chamem que a gente entra em contato com vocês, tentando tirar as dúvidas de vocês para a gente poder se comunicar aí também. Valeu? Muito obrigado e até mais, até o próximo programa.